A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Olá pessoal, eu sou Wilton Souza e vou estar com vocês aqui hoje compartilhando um pouco sobre a palavra de Deus. E antes de começarmos, eu quero estar orando com vocês. Amém? Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais um dia. Queremos bendizer o teu nome, porque o Senhor tem sido fiel em todas as coisas. Queremos te convidar para poder participar conosco nesse momento desse estudo da palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para poder falar, trazer clareza, trazer entendimento acerca desse assunto e que também seja um dia de revelação do Senhor. Que o Senhor amplie nossa visão acerca do teu reino e que o Senhor também amplie o entendimento acerca dessa palavra. Com isso, nós dedicamos esse tempo ao Senhor, te convidamos, pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude e nos direcione em cada palavra e que o Senhor visite cada casa, cada pessoa que está conosco nesse momento, participando desse estudo, ouvindo em qualquer lugar que esteja, seja visitado nesse momento pelo Senhor. Eu quero abençoar você que está conosco, que você seja tocado, que você seja marcado pela presença poderosa do Senhor em sua vida nesse momento. E que você se permita ser tocado e que você receba uma amplitude ainda maior acerca desse contexto do reino de Deus na sua vida. Falando sobre pedra angular, construtores, parece até papo de construção civil, né? Muito embora eu seja suspeito, porque trabalhei aí alguns bons anos dentro de construção civil, e hoje a gente vai precisar usar um pouco esses conceitos, né, acerca de obra, de construção, e é sobre justamente isso que eu quero estar compartilhando com vocês e que a gente possa entender, né, que pedra angular foi essa rejeitada pelos construtores. Mas antes da gente estar falando sobre pedra angular, sobre conceito, eu queria eu vou falar na verdade sobre dois conceitos de pedra angular e vou mostrar dois desenhos para poder fazer com que vocês entendam sobre o que é. Pena que eu não tenho como mostrar agora, eu estou com alguns recursos aqui limitados, não tenho como mostrar, compartilhar a tela, mas só você pesquisar depois, coloca no Google, pedra angular, que você vai entender um pouco melhor pela parte da imagem. Mas a pedra angular, ela era primeiramente uma pedra fundamental. Ela era utilizada nas antigas construções e era caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina de um edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. E a partir dessa pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras. Então observe que aí a gente tem alguns pontos importantíssimos para a gente começar a meditar sobre essa palavra pedra angular, né? Primeiro, que ela era fundamental. Então, ela era caracterizada por ser a primeira a ser assentada em uma edificação. Então, a partir dela, como ela tinha um ângulo reto, né, de 90 graus, a partir daí, as demais pedras tinham essa pedra fundamental, a pedra que ia dar o ângulo reto, como ponto de partida para a colocação das demais pedras. Porque se não tivesse essa pedra de referência, a gente pode até dizer que é uma pedra de referência. Se ela não existisse, poderia ser construído um muro, por exemplo. Vou até tentar mostrar aqui um desenho para vocês. Ver se vocês conseguem entender. Imaginem que vocês têm um terreno e querem construir um muro ao redor do seu terreno. Então, a primeira pedra era posta aqui. Essa era a pedra de 90 graus. A pedra angular que formava esse ângulo de 90 graus. E a partir daqui,
as demais pedras iam sendo postas, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, até chegar ao limite, né, da sua construção, e daqui sucessivamente, né? Então, sem essa pedra que ia dar o ângulo para a saída das demais pedras, você até poderia fazer, mas corria o risco de você ter um muro enviesado, de você ter um muro não assim com ângulo de 90 graus, mas você poderia ter ou assim ou assim. Então, muito provavelmente você poderia perder, né, espaço do seu terreno, ou receber até uma multa da prefeitura por ter aberto mais um ângulo, e aí você ser caracterizado como alguém que estava construindo impropriamente dentro de limites de outras propriedades que não eram as suas. Então, para que serve essa pedra angular? Primeiramente, ela é fundamental, ela ela era a primeira a ser posta, ela servia como referência para as demais, e ela dava um ângulo reto de 90 graus. Esse ângulo reto é um ângulo de perfeição, né? Um ângulo matemático em que a gente consegue a partir daí ter medidas, inclusive é o ângulo do esquadro, né? Então a partir daí conseguia se extrair o esquadro, né? Então, hoje, dentro das obras, existem recursos tecnológicos utilizados, equipamentos de topografia, esquadros eletrônicos, mas a essência continua sendo a mesma, que é justamente você ter um ponto de referência e, a partir desse ponto de referência, você poder desenvolver o restante da sua obra, mas a partir desse referencial. Então, a pedra angular, a gente pode dizer que ela é um referencial dentro desse conceito, né, de construção de um muro, de uma edificação. Eu quero falar agora sobre um outro conceito, levando em consideração um arco, né? Então, imagine que você vai construir um arco apenas com pedras. Os arcos antigos eram feitos dessa forma, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui logo. Imagine que você fosse fazer um arco aqui, a primeira arcada, aqui a segunda arcada do outro lado, e aqui no meio, observem aqui a setinha, era posta uma pedra que era a pedra fundamental, a pedra angular. Qual é o objetivo dessa pedra nas construções dos arcos? Então, ela era a aduela colocada no centro de um arco com a função, primeiro, de balancear as forças concorrentes opostas que atuam em um arco. Ou seja, a pedra angular não apoia nem sustenta peso algum. A sua função é de dar equilíbrio. Então, ela tinha por função equilibrar a queda dos semicírculos opostos que se apoiavam sobre as colunas que compõem um arco. Então, você fazia os dois arcos e entrava aqui no meio, né? Arco de um lado, arco do outro, e aí você tinha essa pedra angular que encaixava aqui no meio. Ela não pegava peso, ela tinha a função de equilibrar, de balancear para que esses semicírculos não caíssem. Outro ponto importante, balancear e equilibrar. Então, para que serve a pedra angular? Gerar balanceamento na obra, na edificação. Gerar equilíbrio na edificação. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 21, dos versículos 42 até o 46, quando Jesus ele contesta os fariseus. E aí, em um desses debates, em um desses questionamentos, aí Jesus fala e vai contestar os fariseus da seguinte forma: então Jesus disse, eu estou lendo Mateus capítulo 21, do 42 ao 46.
Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhe digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a quem Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois eles os consideravam um profeta. Então observe aí que os fariseus constantemente tinham esse hábito de interpelar Jesus, de questionar, de tentar colocar contra a parede, mas Jesus sempre tinha uma palavra precisa para poder colocar eles nos seus devidos lugares. Vamos ver também essa mesma passagem em Marcos 12, versos 10 e 11. Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E também em Lucas, Lucas capítulo 20, versos 17. Jesus olhou para eles e perguntou: então o que significa esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Então, vários livros, vários versículos fazendo menção sobre essa pedra angular. Então, a gente consegue começar a perceber que a pedra angular é algo a ser, que se necessita ser observado com mais atenção por nós. Porque aqui a gente começa a ter alguns entendimentos acerca dessa pedra e porque todo esse tempo a gente vê as pessoas sendo questionadas em relação a essa pedra, e principalmente porque ela foi tão rejeitada pelos construtores. Vamos ver lá no livro de Atos, no capítulo 4, dos versos 7 a 11. Vocês lembram quando Pedro e João eles são questionados acerca da cura de um paralítico? E aí Pedro questiona sobre essa pedra. Atos capítulo 4, versos 7 a 11. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Amados, Pedro aqui ele já traz muito claro quem são os construtores e quem é a pedra. Pois é a respeito, versos 11, pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Cristo é a nossa referência. Cristo, ele é o nosso alvo. Você lembra quando Paulo fala acerca de ir diante do alvo? Ele é a nossa referência de vida. Que nós cresçamos à estatura de varões perfeitos. Como a gente vai crescer? Olha aí, a gente pode até entender crescimento de estatura, vamos edificar pedra após pedra. Mas qual deve ser a nossa pedra angular, a nossa pedra de referencial,
para a gente poder construir a nossa vida. Eu queria ler com vocês Efésios, capítulo 2, dos versículos 18 ao 22. Juntos somos uma casa edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Vamos ler? Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos uma casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Gente, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para Deus. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Eu acredito que essa passagem aqui de Efésios é muito esclarecedora, porque daqui a gente consegue entender um pouco mais acerca dessa questão de pedra angular, de construção, edificação, porque a gente tem aqui também uma clareza de que essa edificação não se trata de uma edificação física, mas de uma edificação espiritual, aonde nós devemos, como pedras, sermos edificados uns com os outros para a construção de um templo espiritual, onde o Espírito do Senhor vive, onde Deus vive em nós através do seu Espírito. Então, a edificação que Deus almeja de nossas vidas não são grandes edificações de templos luxuosos. Essa não é a preocupação que a gente deve ter, a preocupação material, da construção material. É errado eu pensar em construir uma casa, construir um espaço maravilhoso, não. Mas a nossa preocupação, vocês lembram? Gente, a Bíblia ela é toda interligada. A gente não consegue entender a Bíblia de forma isolada. Vocês lembram quando fala acerca da construção, que a gente tem que buscar construir unidos, não separados? É disso que a gente tem que começar a buscar. E aonde está o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. A gente tem que construir coisas que são para a eternidade, não para essa terra, porque tudo aqui vai passar. A traça, o ferrugem podem corroer, mas aquilo que é eterno, aquilo que vai perdurar para toda a eternidade, não tem fim. Então essa é a construção que a gente tem que fazer em nossas vidas. A construção fundamentada, você viu que em Atos a gente viu a questão do fundamento dos apóstolos. Não devemos lançar outro fundamento, isso a gente vai ver também. Não devemos lançar outro fundamento, aqueles que já estejam conforme Cristo deixou para a gente, fundamentado pelos ensinos dos apóstolos, que são os ensinos de Cristo. A gente não pode fugir à regra, essa é a nossa edificação. Se Cristo é a nossa pedra angular, Ele é a nossa referência. Ele é o nosso ponto de partida, é o nosso exemplo a ser seguido. Então, se a minha e a sua conduta está sendo diferente disso, então a nossa construção ela vai chegar a um determinado ponto que ela vai colapsar, ela vai ruir, ela vai cair, porque você está sendo fundamentado em uma pedra que não tem um ângulo perfeito. Então, atenção com a sua construção, com aquilo que você tem feito da sua vida, porque você pode estar construindo algo pensando que está construindo de forma correta, mas você está fazendo ela de forma torta, usando uma pedra que não tem um ângulo correto de referência. Então, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação. Então, nós estamos sendo edificados como parte dessa edificação. A gente não pode usar uma referência, um exemplo diferente para construir, porque senão vai ruir. E nele nós somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor.
templos feitos por mãos humanas não são templos santos. O templo que o texto se refere aqui sou eu e você. O templo o qual o Espírito do Senhor vai habitar, e Ele em nós por meio do seu Espírito. Então a gente precisa ter muita atenção sobre a forma que nós estamos edificando as nossas vidas. Então, a partir desse momento agora, a gente pode começar a tratar esse papo como um papo de construção de vida. Então, como eu e você estamos construindo a nossa vida, o templo de nossa vida, para que o Senhor possa habitar? Eu queria ver com você 1 Pedro 2, dos versos 4 ao 8. E aqui a gente vê 3 referências interessantes. 3 novos termos que vão surgir aqui em 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 ao 8, que são pedra viva, pedra angular e pedra de tropeço. Vamos ver o que é que esse texto está querendo falar com a gente aqui. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Olha aí, o primeiro termo novo dentro desse nosso bate-papo. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Olha aí de novo, pedra angular. Verso 8. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para eles. 3 palavras, dos versos 4 ao 8. Pedra viva, pedra angular, pedra de tropeço. Amados, qual pedra nós temos sido diante dessa grande construção de nossas vidas? O que é uma pedra viva em uma construção? Pedra viva são todas as pedras úteis dentro de uma edificação. Na construção de um arco, por exemplo, todas essas pedrinhas aqui que estão compondo a construção do arco são pedras vivas. Todas as pedras que vão ser postas aqui na construção desse muro são pedras vivas. São pedras que, juntas, em unidade, elas se ajuntam para um propósito em comum. Um propósito comum. Então, a pedra viva é a pedra que é participativa no processo de construção desse templo santo ao Senhor. Então, primeira reflexão: qual pedra você tem sido nessa grande construção? A pedra viva ou a pedra de tropeço? E o que é uma pedra de tropeço? Pedra de tropeço é uma pedra que não faz parte efetiva, ativa no processo de construção sadio de uma edificação. É uma pedra que está ali, está afastada, é uma pedra que está recuada, você está andando no meio da obra, ficou uma pedra solta, um tijolo solto, e aí vai lá, qualquer componente está andando, tropeçou, caiu, se machucou, trouxe um prejuízo, um acidente na construção. Então, muito cuidado
com o tipo de pedra que você está sendo. Eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente poder ler rapidamente Mateus. Eu queria trazer aqui uma clareza, né, acerca de algo que é dito aqui. Muitos costumam ouvir dizer, né, que Pedro ele é o grande bispo do Vaticano, de Roma, porque através daquela palavra, né, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, será que é isso mesmo? Será que eles leram corretamente essa passagem? Vamos entender qual tipo de pedra o texto está se referindo nesse processo de construção. E, de fato, seria aquela construção de um espaço físico, como lá no Vaticano? Mateus 16, verso 18, que diz o seguinte: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. O que é que acontece aqui? Agora eu lhe digo que você é Pedro. No original, no grego aqui, Pedro é Petros. É uma pedra separada, é um fragmento. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Esta pedra na qual a igreja será edificada é Petra e não Petros. Petra é rocha firme, rocha inabalável. Então, aqui não é o conceito invertido. Por exemplo, assim como Cristo não deriva de cristão, nem pedra de Pedro, mas sim ao contrário. Então, Pedro é Petros, que é um fragmento de uma grande rocha, de uma rocha firme, que seria a Petra. Então, esta pedra que o texto em Mateus se refere não é do apóstolo Pedro, porque Pedro é um fragmento de pedra, mas a igreja deveria ser edificada com base na pedra, que é justamente Petra, que é a rocha firme, a rocha inabalável. E a gente já viu aqui anteriormente quem é essa rocha? Cristo Jesus. Então, a igreja seria edificada nele mesmo, em Cristo. A rocha que os construtores rejeitaram, não quiseram nem saber, não estavam nem aí, mataram, levaram à cruz. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 3, 11. Porque o que é que acontece? Muitos, infelizmente, acabam deturpando o conceito original da Bíblia, da palavra, e dando o viés que lhes é mais conveniente. Qual é a minha postura e a sua postura? A gente não deve se pegar a textos isolados, porque a Bíblia ela não é feita para poder ser lida apenas por um texto isolado. Porque existe o contexto. E se a gente não entender o contexto, é que nem aquela história, né? Aqui na nossa nação é comum a gente dizer assim, quando alguém quer entrar numa história que não sabe o que está acontecendo, e aí quer entrar no meio da conversa. Normalmente acontece com aquele pessoal que gosta de dar opinião de tudo, chega sem ser convidado para participar das conversas, aquele povo mal educado. E aí a pessoa fala assim, olha, pegou o bonde andando. Porque não se contextualizou, não buscou entender qual era o contexto da situação. E aí acaba dando, às vezes, ali algum tipo de pitaco, alguma ideia que primeiro não foi convidado para falar e acaba falando bobagem. E aí eu lembro de provérbios que na nossa muita fala vinha transgressão, né? Então, observe,
a Bíblia ela é interligada, a gente não consegue, não deve ler e expressar a Bíblia de forma isolada. Porque a gente não pode lançar sobre qualquer tipo de fundamento, e é justamente sobre isso que a gente vai ver aqui em 1 Coríntios, quando Paulo fala no capítulo 3, verso 11, pois ninguém pode lançar outro alicerce, outro fundamento, além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. Ninguém pode lançar outro alicerce, ninguém pode colocar outra pedra fundamental em uma obra, além daquela que já está posta como referência, que é a nossa pedra angular, que é Jesus Cristo. Então, se alguém quer construir alguma obra fora desses padrões, caia fora, porque essa obra ela não vai durar, ela vai ruir. É uma obra que não é edificada de forma correta. Em 1 Coríntios também, Paulo fala no capítulo 10, verso 4, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Aqui ele está se referindo não a Petros, mas sim a Petra. Beberam da Petra, daquela rocha firme, né? A rocha fundamental, aquela referência maior. Então, queridos, é de extrema necessidade, é de extrema importância a gente buscar entender o conceito original da palavra, a gente buscar saber sobre do que se trata de fato, alguns termos, para a gente poder não ir por caminhos errados e acabar falando bobagem. Então, qual é a pedra que a igreja deve ser edificada? A Petra, que é a rocha firme, não sobre Petros, que é um fragmento de rocha, porque o fragmento ele origina de uma grande rocha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é feito a extração de mármores e granitos, né, pedras naturais. Aqui na Bahia nós temos o interior de Jacobina, que é um interior rico em pedras, né? Então existem as pedreiras, então eles têm lá aquele pedaço de pedra enorme, a rocha, eles estouram e extraem pedaços enormes de rocha e ali eles vão fragmentar. Aí sai o verde Ubatuba, o bege Bahia, o preto São Gabriel e todas aquelas pedras que a gente conhece, que a gente olha, nossa, que coisa linda, né? O arabesco, aquelas cores maravilhosas, aqueles brancos rajados, e a gente para imaginar, nossa, como é que sai aquilo dali da natureza? Mas vem da rocha, vem de dentro da terra. Então, ela sai de... a gente vê as bancadas em cozinha, no banheiro, né? Aquelas pedras lindas, maravilhosas. Então, aquilo dali seriam Petros, que é um fragmento de Petra, de uma grande rocha. Então, a igreja não pode ser edificada, ela não deve ser edificada desses fragmentos. Isso daí abre até um leque para o nosso entendimento também, da gente não se deixar ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, atenção, não existe outro fundamento a qual devemos estar alicerçados, que é o alicerce, aquele dito pelos apóstolos, que é o mesmo ensinamento de Cristo Jesus. Então, qual é o nosso alvo? Cristo. Qual é o nosso fundamento? Cristo. Se tiver alguma fundamentação contrária a isso, caia fora, porque vai estar mal direcionado, a referência vai estar mal desenvolvida. É porque vocês... Quem já teve a experiência dentro de uma construção civil, quando um pedreiro puxa uma linha de um ponto, se você
daqui para cá sair com poucos centímetros, a olho nu você não percebe. Mas 1 centímetro em 200 metros, você vai ver que a linha não vai estar assim retinha. A linha ela vai estar assim, ó, ou para cá ou para cá. Uma coisa é a gente tá assim, ó, ângulo, cadê? Para cá? Ângulo reto é isso aqui, ó, tá vendo? Os 2 dedos estão zerados. Isso daqui, se eu marcar o de cá tiver nessa referência e o daqui tiver a não sei quantos quilômetros, se tiver com o mesmo esquadro, a mesma referência de ângulo, ó lá, ó, um zero o outro. Mas se o daqui chegar lá na frente com 1 centímetro, a parede vai estar assim, ó. Conseguem perceber o risco que é? Aparentemente quem está olhando de cima não vai ter problema nenhum. Mas esse 1 centímetro, ó, pouquinha coisa, esse 1 centímetro olhado a uma distância grande gera um prejuízo muito grande na obra. Imagine uma parede torta desencontrando, um pilar desencontrando lá na frente. Então, na construção civil existe esse risco. Imagina na nossa vida. Então, pessoal, qual é a reflexão que a gente tem que ter em relação a como estamos edificando a nossa vida, como estamos construindo a nossa vida, né? Porque vocês viram aí os prejuízos que a gente pode ter usando referências equivocadas. Então, se você não está usando a pedra angular, sua pedra fundamental, que é Cristo, muito cuidado com o que você vem construindo. Então, 2 questões para a gente refletir. Qual pedra você tem sido nessa construção e em qual fundamento você tem edificado a sua vida? Então eu oro a Deus para que o Espírito Santo possa trazer clareza acerca desse assunto. Eu oro para que o Espírito Santo possa trazer uma ampliação ainda maior acerca de como nós devemos respaldar nossas vidas, né? Buscando conhecimento e como nós devemos alicerçar, né? Dar o início dessa construção, porque, amados, muita atenção, muito cuidado com referências erradas, com algo que possa vir com aparência de verdade, mas ser uma tremenda mentira na sua vida. Então, que o Senhor Jesus ele te abençoe. Eu oro nesse momento para que o Espírito Santo possa te direcionar, possa te confrontar nesse dia, né? Para que você possa ter uma experiência ainda maior acerca desse tema. Se permita que seu coração esteja totalmente aberto, somente aberta para a revelação do Espírito Santo. Eu oro para que você seja abençoado nesse momento, né? Que o Espírito Santo possa te visitar, possa trabalhar, dê espaço, tenha um coração totalmente rendido ao Senhor, desejoso de conhecer mais o Senhor. Eu oro para que você se firme cada vez mais no Senhor. Amém? E não se esqueçam, pessoal, não deem vazão àquilo que tem aparência de verdade, mas é uma tremenda mentira na vida de vocês. Lembrando, nós temos os canais do YouTube Igreja Andante e também o nosso Instagram Igreja Andante. Não deixa de se inscrever, se ainda não for inscrito, ativa as notificações, clica no sininho para poder você estar recebendo todas as notificações das nossas ministrações e que o Espírito Santo te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço, boa semana a todos e até a próxima. Fica com Deus.